Criar um site talvez uma das habilidades mais importantes hoje, devido à possibilidade de não só você vender online, como criar tráfego e depois gerar uma audiência. Só que para fazer isso, muitas pessoas pensam que precisam de vários anos de programação ou até mesmo recorrem a soluções que talvez não sejam tão profissionais e tão eficazes quanto realmente ter um site mais elaborado e estruturado. Pensando nisso, hoje eu vou te mostrar o passo a passo como você pode criar um site do zero, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento em programação, utilizando a plataforma em WordPress. Olá pessoal, eu sou o Matheus Aquino e hoje eu vou te mostrar o passo a passo sobre como você pode criar o seu site WordPress sem saber nada de programação. Mas, antes de tudo, já se inscreva aqui no canal para ficar dentro de outros conteúdos e outras novidades sobre marketing e negócios e também outros tutoriais que eu sempre mostro na minha tela para vocês, mostrando o passo a passo. Bom, criar o site WordPress, existem várias maneiras de estar fazendo isso, mas para mim a melhor maneira de a gente estar construindo um site profissional e com o melhor custo-benefício é através do plugin Elementor. Isso porque eu acho ele extremamente prático para funcionar não só em computadores, mas também em celulares e também na versão tablet. Além disso, ele sempre tem atualizações constantes, o que facilita muito na hora de você poder adicionar novas funcionalidades, sem ter dor de cabeça quando você tem que mexer com código, seja HTML e CSS. Assim, tudo que eu fazer aqui na minha tela, vocês também vão conseguir reproduzir, porque nenhum dos plugins que eu vou estar utilizando nesse vídeo, eles vão ser pagos. E não só vou mostrar para vocês como vocês podem criar o site, como também vou mostrar todo o processo que vocês têm que fazer, até ter hospedagem, comprando domínio, para que também fique o mais facilitado possível para vocês. Então, sem enrolação, vamos direto à tela do computador para mostrar para vocês aqui na prática. Bom, pessoal, para começar aqui então a nossa criação do site, a gente vai precisar antes de tudo, de uma hospedagem, tá? No caso de vocês, eu vou recomendar somente as coisas que eu estou utilizando. Então, no meu caso, como eu utilizo a HostGator, eu recomendo vocês começarem por ela. A gente também tem outros provedores, que no caso o GoDaddy, e até algumas hospedagens gratuitas. Isso porque, pelos testes que eu fiz, a HostGator é que tem o melhor custo-benefício, tá? Então, vocês até podem fazer pesquisas para ver realmente se vale a pena para vocês ou não, mas por experiência própria e o que eu já pesquisei também na internet, para sites iniciais que realmente não precisam de uma hospedagem dedicada, que suporte mais pessoas, maior tráfego, vale a pena vocês começarem pela HostGator. Então a gente vai vir aqui, inicialmente na parte de hospedagens, vamos em hospedagem de sites. Então vocês chegam aqui, vocês podem pegar um desses planos, tá? Caso vocês tenham dúvida em qual plano pegar, se vocês estiverem realmente começando a empresa de vocês, nem compensa pegar o Turbo, pois o plano Turbo é mais para quem realmente precisa de mais tráfego e realmente quem trabalha com essa criação de site, ou seja, profissionais. Agora, caso você realmente tenha um projeto e quer apenas colocá-lo na web para rodar, então você pode começar pelo plano P ou pelo plano M. Se você tem a ideia de depois pegar essa mesma hospedagem e colocar outros domínios, então eu recomendo esse plano M, que daí você consegue depois comprar outros domínios e utilizar o mesmo plano. Agora, se você tem uma demanda de ter apenas um site na sua hospedagem, o plano P ele já resolve e acaba sendo mais em conta. Se você tem dúvida entre os dois, no meu caso, eu recomendaria você pegar o plano M, que é o plano que eu peguei para o meu próprio site. Porque, eventualmente, depois, se você tiver algum outro projeto e quiser acoplar a mesma hospedagem, é possível. Então, vamos aqui no caso no plano M. Vamos então adicionar o carrinho. Muito bem, então aqui nós vamos ter os nossos preços, os nossos valores e o quanto a gente vai querer pegar os prazos. Nesse caso aqui você pode então mudar, você quer, por exemplo, pegar aqui o plano que seja a cada 2 anos, a cada 1 ano, você pode fazer essa renovação constante. Óbvio que por questão de contrato e demanda, se você pegar o plano de 3 anos ele vai ser mais barato do que os outros, e inclusive eu peguei o plano de 3 anos quando eu fiz, mas fica a seu critério e ao seu orçamento. Se você tiver eventualmente apenas fazendo um site para portfólio, alguma coisa, você pode estar pegando aqui um plano de pode pegar o plano aqui de 1 ano, que também já resolve o seu problema. Mas, por fim das dúvidas, vou colocar aqui 3 só para vocês também ver a questão do preço e poder comparar depois. Bom, enfim, aqui então vocês vão registrar todas as informações, vocês podem comprar o domínio pela própria plataforma da HostGator, então fica a critério de vocês comprar aqui. Ou vocês também, caso já tenham um domínio, vocês também podem inserir aqui. Se vocês tiverem um domínio que já tenha sido comprado no Registro BR ou alguma outra plataforma, então só insira ele aqui que depois eu mostro para vocês como vocês vão poder estar passando o domínio de vocês para a HostGator. Então nesse caso, depois vocês preenchem com o domínio de vocês. A Sitelock eu não acho tão necessário, eu acabei não comprando, mas se você realmente achar adequado, pode ser que vale a pena para você. Crie sua conta, enfim, isso aqui depois vocês vão colocar os dados de vocês e preencher corretamente. Então vocês podem colocar cartão de crédito ou boleto, eu sempre pago no boleto, mas caso vocês tiverem mais agilidade e querer que seja compensado na hora, vocês pagam pelo cartão. Enfim,
Isso aqui daí fica mais a critério de vocês. Bom, sabendo que então vocês já compraram hospedagem e você precisa obrigatoriamente dessa hospedagem, então a gente vai para outra etapa que é ensinando a vocês a como vocês podem estar instalando o WordPress no site de vocês. Basicamente, depois que foi comprado a hospedagem, vocês vão receber um e-mail com as informações para acessar o cPanel, que é meio que um painel onde consta as informações do seu site. Então, sabendo que vocês vão ter essas informações recebidas no e-mail, eu apenas vou entrar diretamente no meu cPanel para mostrar como vocês podem fazer a instalação do WordPress no site que vocês acabaram de comprar. Bom, então acessando aqui meu cPanel no HostGator, você vai descer aqui e para instalar o WordPress você vai diretamente aqui em ferramentas e você vai aqui no Softaculous Apps. Quando vocês clicarem ali, vocês então vão aparecer uma outra aba para vocês, que basicamente é essa daqui. E aí então vocês vão poder estar indo no WordPress e fazer toda a instalação por aqui. Isso aqui são passos bem práticos, são bem intuitivos, tá? Então não tem nenhum estresse quanto a isso. É só vocês seguirem aqui o passo a passo pelo próprio programa de instalação, que já vai facilitar muito para vocês. Qualquer dúvida, tem os próprios artigos da HostGator que ensinam também mais especificamente como você pode instalar, mas pelo esse caminho que eu mostrei já fica bem prático e bem intuitivo para vocês depois estarem seguindo o passo a passo aqui dentro da plataforma. Bom, sabendo disso, eu vou apenas comentar alguns detalhes em relação à hospedagem e a própria configuração do DNS, que vocês também vão precisar disso antes de estar mexendo no site. Bom, no geral, muitas pessoas acabam comprando o domínio pelo registro BR, vai ser por aqui que eu vou me referenciar para vocês estarem fazendo essa configuração de DNS. Se vocês compraram o domínio de vocês diretamente na HostGator, então ok, tá tranquilo. Vocês nem precisam se preocupar com essa questão de DNS e de apontar o domínio para a HostGator, porque como foi comprado de lá, vai estar tudo sendo automático. Bom, caso então vocês tenham comprado o domínio de vocês pelo registro BR, vocês podem vir aqui então em domínio, clicam aqui, e aí vocês depois vão botar essas informações aqui, seja no provedor de serviços, que é você realmente apontar onde vai estar a hospedagem, a atuação dela em relação ao domínio de vocês. E apenas para questões didáticas, o DNS pode ser compreendido como um servidor que ele vai fazer a tradução do seu site de números para letras. Porque o nosso site, na verdade, ele não possui o nome dele de acordo com o domínio. Ele, na verdade, recebe uma atribuição, vamos dizer assim, em números, e é o papel do servidor fazer essa conexão entre essa sequência de números que foi atribuída ao site e converter para letras, que é o caso do seu domínio, e fazer essa conexão para que você tenha realmente acesso a ele, ou seja, você poder acessar o site através do endereço que foi dado a ele. Mais um fator importante, se vocês tiverem comprado o domínio de vocês pelo registro BR, vocês depois vão poder ver aqui no portal da HostGator e na área do painel do cliente. Caso vocês não tenham o domínio ainda registrado aqui na plataforma, vocês podem então vir aqui na parte de suporte e vocês abrem um chamado para passar o domínio de vocês do registro BR para a HostGator. Bom, depois desses detalhes que eu falei em relação ao DNS, hospedagem e tudo, vocês então já vão estar com o site disponível para estar acessando em WordPress. Configurado o WordPress, vocês vão aparecer nesse primeiro painel inicial. Talvez algumas coisas não vão estar igual porque eu já tenho alguns plugins instalados. E esse ponto que eu vou agora citar para vocês. Então, de início, para a gente começar a aula, vocês vão primeiro de tudo instalar alguns plugins que vão ser essenciais para estar rodando o site de vocês. Apenas para fins didáticos, os plugins são nada mais do que aplicações, semelhante ao que a gente tem em celular ou até no computador, para estar facilitando alguns trabalhos que a gente possa fazer, de forma que a gente não precisa necessariamente estar mexendo com códigos diretamente na fonte do site. Então, se a gente vem aqui em plugins, a gente vai então aqui em plugins, adicionar novo. Nisso vocês vão adicionar alguns plugins. O primeiro deles vai ser o Elementor. Vocês procurem aqui. Isso, Elementor Page Builder, e vocês ativam ele. Então, esse aqui é o inicial. Apenas para vocês também identificarem as semelhanças que vai ter entre a minha tela com a de vocês. Também baixem o Yoast SEO. Opa. Esse aqui. Baixe então o Yoast SEO. Outro plugin que vocês também vão precisar é o Header and Footers. Header and Footers, que no caso é esse Elementor Header and Footer Block Template, que ele vai ser uma extensão para o Elementor para a gente estar utilizando o site de maneira responsiva. E por último, para a gente estar criando algumas funções a mais no nosso site, vocês vão baixar este plugin aqui, que é o HTMega. Este mesmo aqui, HTMega Absolute Add-ons for Elementor Page Builder. Esse daqui. Por fim, mais no final do tutorial vai ter alguns outros plugins que eu vou mostrar para vocês, mas por enquanto, para a gente estar criando as páginas, vão ser esses. Assim, cheio de enrolação, vamos diretamente para a parte que a gente começa a criar as páginas. Bom, depois que vocês já possuem os plugins instalados, vocês vão vir aqui então
em páginas. E aí a gente vai poder estar fazendo as nossas páginas aqui. No caso, eu vou começar uma nova com vocês. Vocês vêm aqui em nova página. E no caso, a única coisa que vocês vão precisar fazer é colocar um nome na página. Então pode ser inicial ou qualquer outro nome que vocês tenham interesse. Aqui a gente não vai estar mexendo muito por enquanto. Depois a gente vai vir aqui. Mas só para vocês dar uma olhadinha aqui, o painel de vocês provavelmente vai estar parecido com o meu. E vocês vão vir aqui em editar. Vou só mudar aqui. Você vai vir aqui então editar com Elementor. Assim, depois que está criada a sua página, você vai ver que vai aparecer este modelo aqui. No meu caso, tem até aqui um cabeçalho rodapé, porque eu já deixei programado isso aqui anteriormente, que no caso é no site da minha agência. Mas nesse caso, eu vou mostrar para vocês como vocês vão poder estar configurando para manter um cabeçalho para toda a página que vocês possuírem. Então, apenas para fins didáticos, para vocês verem como criar uma página, eu vou sair dessa aqui, porque eu já tenho uma pronta para a gente dar sequência aqui para o tutorial. Então, eu vou sair para o painel. Bom, pessoal, agora na nova página, o que acontece? Provavelmente vai estar diferente de vocês. Quando vocês estiverem com a página na tela do computador, provavelmente vai estar não vai estar nessa configuração, vai estar provavelmente por omissão aqui. E se te deixar por omissão, no meu caso não, ou até vamos deixar, por exemplo, em Cover Template, vai ser totalmente diferente, que é o que vai estar próximo ao que vocês possuem aí na tela, que é exatamente esta página. Beleza, então para mudar isso, vocês só vêm aqui na parte de configuração e muda de Cover Template para Canvas do Elementor, que aí vocês vão ter toda a parte de controle para criar o site do zero, sem precisar utilizar algum template. Assim, sabendo disso, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar os nossos cabeçalhos e os nossos rodapés do nosso site. E para fazer isso, a gente não vai começar a página propriamente dita, mas a gente vai começar a fazer os elementos que vão ser esse rodapé esse cabeçalho a serem utilizados em todas as nossas páginas de nosso website. Assim eu vou fechar essa página, vamos sair, e vocês vão vir aqui no painel de vocês para apresentação, header, footer and blocks. Bom pessoal, agora aqui dentro do Elementor Header and Footers, a gente vai então criar aqui um rodapé. Para fazer isso, vocês vão aqui apenas em Add New, e aí vocês vão adicionar um título e apenas um adendo. Então vocês vão colocar aqui, por exemplo, se for um cabeçalho, eu vou botar header, se for rodapé, vai colocar footer. E nesse caso vai ter algumas opções como Display On e User Roles. Então nesse caso aqui em Display On, você vai poder estar selecionando quais vão ser as condições para que esse cabeçalho, que no caso é o header, vai estar aparecendo no seu site. Então, por exemplo, você pode fazer com que ele apareça nas páginas de erro de 404, nas páginas de busca, todo o seu site, todas as páginas de arquivo, ou até numa página específica, que é esse último item aqui. Bom, então nesse caso vocês vão ver depois, mas praticamente se você quiser testar e depois conhecer essa ferramenta, pode colocar aqui então no Entire Website para aparecer, mas eu não vou fazer porque eu já deixei configurado o meu, apenas para aparecer numa página específica que eu criei para fazer aula. Então vocês aqui depois vão testar essas opções e ver qual vai ser mais relevante para vocês. Mas apenas para vocês entenderem, porque vocês entendendo o que isso aqui faz, já fica muito mais claro para depois vocês fazerem os testes e aplicar o que realmente vai dar certo ou não. Então, semelhante ao que era a página, vocês só vêm aqui então depois editar com o Elementor, que aí vocês vão conseguir criar o cabeçalho de vocês. No meu caso, eu venho aqui apenas uma página anterior, no mesmo painel que a gente estava antes, apenas para mostrar já uma página que já está configurada para eu fazer a criação e mostrar para vocês. Ah, e um detalhe, se vocês realmente quiserem mexer com o design da página, você sempre vem aqui em editar com o Elementor, que aí fica mais prático, porque vocês vão ter acesso diretamente ao front-end, que a gente chama, que é a parte realmente visual da sua página. Bom, estando aqui, no meu caso já tem aqui um próprio cabeçalho que eu já fiz, tá? Mas até para mostrar para vocês como eu fiz. Entendendo um pouco a parte da estrutura, quando a gente tem aqui a estrutura inicial, vocês vão ter então as colunas e vão ter as seções. No Elementor, como é que ele funciona? Você tem então aqui a parte de layout, estilo e avançado, que aqui envolve um pouco mais a parte de posicionamento e o elemento em si. Nesse caso, óbvio que vocês vão pegar isso aqui realmente na prática, tá? Mas se vocês acompanharem aqui, vocês vão entendendo já como funciona e conforme vocês vão praticando e voltando até o vídeo para ver como eu fiz cada passo, vai ficar muito mais fácil e dinâmico conforme vocês me acompanham aqui. Então, você tem esses três elementos, mas quando vocês querem selecionar alguma função para estar inserida aqui dentro dessas seções, você sempre clica aqui nesse ícone que parece mais ou menos de aplicativo. E aí ele vai ter vários widgets, que os widgets são nada mais que aplicações dentro desse aplicativo
que a gente consegue estar puxando para executar alguma função específica. Então é bem legal porque cada widget ele vai funcionar quando estiver dentro de cada seção, que são essas barrinhas aqui. Então no caso, como eu quero fazer um cabeçalho parecido com o que eu já fiz antes, vocês podem até perceber que ele tem duas seções aqui dentro. Eu posso vir aqui com o botão esquerdo e botar em adicionar uma nova coluna, por exemplo, que ele vai adicionar mais uma coluna, que temos duas colunas para trabalhar. E por que eu adicionei duas colunas? Porque eu vou trabalhar agora com dois itens, ou seja, dois widgets. O primeiro vai ser a imagem, é só você puxar ali e arrastar aqui, você já consegue ter o widget. E o segundo vai ser o nosso cabeçalho, tá? E aí que entra também o nosso outro item que a gente baixou aqui do Header Footers, que é o Navigation Menu. E por que esse item? Porque ele vai ser o responsável para a gente ter um site responsivo, ou seja, que ele funcione tanto para celular, quanto para tablet e para desktop. E ele é legal porque ele já tem essa configuração automática, então você não precisa se preocupar com o próprio aplicativo Header Footers. Só alguns itens básicos que eu vou mostrar aqui para você depois como vocês podem estar mexendo, mas o mais difícil você já tem tudo pronto. Então se você vem aqui em imagens, vocês podem vir aqui então escolher a imagem de vocês. Eu vou selecionar a que eu já tenho aqui. Ótimo, ficou esse tamanho. E um detalhe, quando vocês estaverem mexendo aqui, você está vendo que tem essa parte de colunas aqui, que é sempre questão de 100%, essa coluna, tá? Ela ocupa a seção inteira, que a seção inteira é esse item aqui em cima. Então nunca mexam muito nessa parte de seção, porque até depois vocês vão ver que quando você mexe aqui na seção, você pode estar mexendo tudo no quanto seu site é responsivo, ou seja, mexendo na seção, você mexe toda na configuração depois dele para tornar um site responsivo tanto para tablet quanto para celular. Isso que de cara vocês não vão acabar entendendo muito bem, mas tudo bem, faz parte do processo. Mas depois, à medida que vocês vão estar mexendo, eu até vou mostrar aqui essa parte de ser responsivo, por exemplo, em tablet e até em mobile, vocês vão ver que o quanto isso aqui impacta depois na hora de você estar fazendo a configuração da responsividade do site. Então, apenas para fins didáticos, sempre que vocês querem preencher a aba inteira do site, ou seja, sempre que vocês querem preencher a seção inteira, que vai de um lado do site para o outro, vocês vêm aqui na parte de editar a seção. E aí vocês vêm aqui e mexem na parte de clássico, que aí vai ter a parte do estilo. Expõe a cor que vocês quiserem. Então eu vou botar aqui branco, ok? Já ficou legal. Para diminuir esse tamanho da seção, vocês podem ver que sempre no avançado tem essa parte de ligar os valores. Vocês podem desmarcar, que ele vai fazer com que os valores não sejam mais proporcionais, então ele vai ser uma coisa que você pode mexer um valor ou outro. Quando você for aqui na questão de margem, sempre coloque em percentual, porque você vai ter sempre uma redução percentual conforme o tamanho da sua página. Então nesse caso, põe na parte percentual que vocês não vão ter problemas quando vocês depois estiverem fazendo a parte de responsividade do site. E para alterar, pode dar esse problema, você só vem aqui, mexer algumas configurações que ele pode voltar, nesse caso voltou, tranquilo. Ótimo, então já tem até bem parecido. Agora vamos aqui diretamente para clicar. Então perceba que antes eu cliquei aqui na seção, tá? Seção é diferente de cada objeto. Para você mexer no widget em si, vocês conseguem mexer aqui no próprio lápis, que daí vocês conseguem mexer no widget. E aqui você não está mexendo nesse caso aqui é o widget do menu. Então a gente vem aqui em estilo, a gente pode mudar. Tá bem feio quando eu passo aqui, fica um verde. Então aqui só para saber, você pode mudar aqui então a cor do texto. Posso botar vermelho, mas eu vou botar aqui cinzinha mesmo. E só para entender, normal é quando você tem aqui a cor normal. Hover é quando a gente passa aqui por cima, né? Até não botou agora, mas a gente muda aqui a cor, então ele vai mudando. Nesse caso eu vou deixar apenas para fim, vou mostrar para vocês um preto mesmo, fica mais escuro. Não ficou tão bom, vou botar laranja. Isso, fica melhor. E ativado quando você depois clica e está ativado realmente o site, mas eu não utilizo muito isso não, apenas o hover já está ok. Então o drop-down, esse aqui é bem importante para você depois estar fazendo o site responsível. Então vem aqui, opa, a gente quer que ele fique, pode ver se a gente clicar aqui, não fique tão perto. Então a gente vem aqui no drop-down, mexe aqui no drop-down, não mexe muita coisa, no top distance, aqui mesmo. Isso, já fica um pouquinho mais afastado. Então você pode mexer aqui, tranquilo. Acho que opere quanto vocês vão ter de distanciamento entre os itens. Aqui tá ok. Aqui também tá ok. Enfim, isso aqui é mais para vocês conhecerem. Depois vocês vão brincando, testando aí. E aí vocês acabam fazendo conforme vocês querem. Mesma coisa aqui pro mobile. Então sempre clicando ali vocês conseguem ver o quanto tá responsivo ou não. Ok. Até que tá ok, pra mim não tem problema ficar assim. Muito bom.
Certíssimo. Então, vou até fechar esse daqui anterior. Esse aqui ficou até mais agradável. Apenas vou mudar aqui um pouco Vou mudar aqui um pouco Apenas vou mudar aqui um pouco então o tamanho da imagem. No caso, se a gente vem aqui, tamanho não, desculpa, a posição dele. Ele vai mexendo conforme vai mexendo aqui. Isso, fica um pouco mais central. Aqui também. Esses valores eles vão mexendo para cada nível que você tiver de responsividade. Então, o que eu estou mexendo nesse item específico, o que está mexendo aqui no celular vai ser mexido só para celular. E o que está mexendo pro computador vai ser só para o computador. Então, baixar um pouco aqui. Isso, tranquilo, ótimo. Estando tudo pronto, vocês vêm aqui então apenas em atualizar. Pronto. O cabeçalho de vocês já vai estar pronto, mas eu vou agora em seguida estar demonstrando como vocês podem indicar quais páginas vocês querem que apareça aqui. E até quais são as páginas específicas, de acordo com o modelo que a gente vai querer inserir ali, para depois fazer a nossa configuração no site de rolagem, porque a gente vai fazer o site em uma página só, para ficar mais prático para vocês criarem, e tanto mais elegante quanto mais dinâmico, conforme vocês depois quiserem fazer o desenvolvimento web de vocês. Bom pessoal, então eu saí do painel ali para mostrar como vocês podem estar configurando o menu de vocês. Então você vem aqui na parte de apresentação em menu. Estando aqui, vocês vão ter vários menus que vocês podem criar, tá? E aqui basicamente para esse tutorial específico, a gente vai fazer um site com uma página só, que aí você clica nos itens, ou seja, você clica ali no menu em cima. E aí depois a gente consegue fazer aquele scroll down de uma maneira suave. Você pode vir aqui então ligações personalizadas, e aí você vai colocar, que nem eu fiz aqui, o hashtag, que é para você da mesma página, e o nome da sua página. Então hashtag nisso, que nem eu fiz ali, hashtag sobre, e hashtag portfólio. Provavelmente aqui no de vocês não vai ter essa parte da classe CSS opcional, mas que depois a gente vai entrar mais a fundo, porque eu vou ensinar para vocês ainda como vocês vão poder fazer essa parte de estar mais suave ali, mas é um pouquinho mais para frente no tutorial. Então basicamente você tem que fazer apenas seguir o que eu fiz aqui, botar a hashtag no nome da sua página, e o texto a mostrar que é onde vai aparecer ali no seu menu. E para vocês entenderem então, o nome do menu é menu teste vídeo, que é o que eu vou utilizar para a gente fazer nossa aula. Então eu vou apenas voltar ali na parte do Head Blocker and Footers para entender como você depois faz essa configuração. A gente estava aqui na parte de cabeçalho teste, então vem editar com Elementor. Então aqui como a gente estava com o nosso cabeçalho, eu vou selecionar o que era nosso, menu teste vídeo. Enfim, está aqui. Vou deixar um pouquinho mais bonitinho, eu vou colocá-lo mais no canto. Novamente, elemento isto. Perfeito, está aqui dentro. Apenas uma coisa, caso vocês queiram depois mudar o tamanho dessa largura aqui, dessas duas colunas, você pode vir aqui no layout mesmo, clicando aqui nesse tópico aqui da seção, e manter essa parte aqui de mudar a largura do conteúdo. Então você tem várias opções, encaixe em toda a largura, mas eu não vou mexer porque para mim está satisfeito assim. Então isso aqui fica a critério mais de vocês, vocês podem testando depois. Mas eu vou deixar assim salvar, porque agora está no menu que a gente precisa para fazer o site. Ok. Então vamos agora para o nosso rodapé. Ah, um detalhe, nunca clique nessa parte de voltar ao editor do Press, porque depois vocês vão estar voltando ao modelo que era antes do editor sem o Elementor. Então nunca clica ali. Bom, então estávamos mexendo no cabeçalho, então vamos agora para um rodapé. É este aqui que eu estava mexendo antes. Vamos lá, então está aqui, mesmo desenho, então a gente pode até diminuir um pouco aqui a nossa altura aqui da caixa. Opa, isso aqui não, isso aqui deixa assim mesmo. A gente pode estar mexendo aqui a nossa altura da caixa, então desabilite esses dois itens aqui, deixando a porcentagem. Caso ficar aqui um pouco desconfigurado, só mexe aqui no valor negativo que já muda. Ok? Apenas um detalhe, perceba aqui então que eu tenho duas seções, tem uma aqui dentro e uma aqui. Eu fiz isso a partir do item aqui que é a seção interior, então se eu colocar, por exemplo, aqui em cima, eu vou ter a mesma opção. Então é legal porque basicamente o que isso permite que depois eu insira um texto aqui em cima ainda. Então eu fico com um texto aqui em cima, fico com uma seção, outra seção, e dentro dessa seção aqui tem duas colunas. Então isso aqui é mais para vocês depois pegarem um jeito que, vamos supor, vocês querem fazer um título e aí depois colocar uma imagem e outro texto ao lado.
só que esse título de cima ele fique centralizado. É possível adicionando a partir desse item aqui, que é a seção interior. Vale bastante a pena dar uma olhadinha aqui depois, mas apenas para facilitar o trabalho de vocês, porque depois que eu descobri esse item me ajudou muito na hora de criar os sites. Bom, sabendo disso, a gente vem aqui então, na verdade isso aqui eu nem vou utilizar porque a gente vai usar para o rodapé. Bom, o rodapé na verdade é muito subjetivo, mas eu vou fazer apenas um aqui para vocês darem uma olhadinha. Então eu vou colocar aqui, no caso, uma geminha aqui. Ok, coloquei a imagem. Por fins também de apenas fazer um cabeçalho bem simples e mostrar para vocês como é que eu cheguei a esse desenho. Vou colocar aqui o menu também de novo. Vocês podem estar colocando, não é obrigatório, mas eu fiz apenas para ilustrar melhor como eu cheguei a esse resultado. No teste vídeo. Vou mudar apenas a cor aqui. Agora por um branco. Ok. Apenas o item aqui, coloque sempre a altura mínima, vocês têm mais controle aqui, tá? No meu caso, como eu botei aqui na seção anterior, vou selecionar ela. Aí, agora sim eu tenho todo o controle. Isto. E eu vou deixar aqui um pouquinho mais no meio. Aqui. Ótimo, mas sempre deixe também o cabeçalho de vocês um pouquinho mais grosso, porque ele é o final do site de vocês e fica melhor para vocês terem todo esse controle. Até por questão visual. Ok, assim tá bom? Vamos em publicar. Ótimo, depois de publicado aqui, então a gente vai sair para o painel. Eu vou mostrar para vocês como vai estar a nossa página inicial que a gente estava fazendo lá no começo. Então, se tiver aqui em páginas, vem aqui em teste criação, que era a página que a gente estava fazendo antes. Abrir um novo link. Bom pessoal, então conforme a gente olhou ali e configuramos certinho, está funcionando aqui nosso rodapé e nosso cabeçalho. Óbvio que vai mudar muito a questão do modelo design, mas é apenas por fim de vocês compreenderem como é que foi feito, foi esse passo a passo, e aí depois vocês podem estar mexendo ali na ferramenta, como vocês podem configurar certinho o site de vocês. Bom, diante disso, apenas para mostrar para vocês como é que ficou a configuração certinha aqui então de cada rodapé e elemento do cabeçalho. Então sempre ter as configurações de o rodapé footer, adicionar na página específica, que é a página que eu criei, e sempre adicionar essa opção aqui de habilitar o layout no Elementor Canvas, porque isso aqui vai permitir que vocês consigam ver, no caso, os templates de rodapé e cabeçalho, quando estiverem utilizando o Elementor Canvas, que é justamente essa maneira de criar o site do zero. Enfim, mesma coisa aqui no Elementor do caso do Canvas. Enfim, agora vamos para a parte de criação do site. A criação do site eu vou utilizar um modelo bem parecido do meu site. Então apenas para vocês verem como é que eu vou fazer mais ou menos, e depois a gente vai comentando onde é que vocês vão estar colocando o projeto de vocês. Só um detalhe, eu vou fazer esse site aqui na verdade com base o princípio de portfólio, tá? Então vai ter o seu site, a apresentação sobre você e os seus trabalhos anteriores e até um formulário de contato. Mas nada impede que você consiga aplicar isso depois em outro site que você queira criar para a sua própria empresa, ou até para o seu próprio portfólio, ou até mesmo para outra finalidade. Então é importante com esse tutorial é que você entenda como funciona o Elementor, como é que eu fiz cada elemento aqui, como algumas configurações vão ser essenciais para você estar começando e ter a melhor praticidade possível, e depois você vai reajustando conforme a demanda específica que você tem. No geral, para você ter um site parecido com o que eu estou desenvolvendo aqui, é só seguir os passos e você já vai ter um portfólio bem legal para o seu site. Enfim, vamos criando aqui. Então sempre selecionar a estrutura conforme você tem a sua demanda. No meu caso, eu vou precisar só de uma coluna cheia para adicionar a imagem na coluna inteira, ou seja, a extensão inteira do seu site, de um lado para o outro. Você vai aqui na seção, então você vem aqui em estilo, tipo de fundo, e você pode selecionar uma imagem. No meu caso, vou selecionar uma imagem que eu... Ok. Então tivemos aqui, então, que nem comentei anteriormente, altura mínima, ótimo. Sempre detalhe é quando você colocar aqui então a imagem no total, vai ter sempre a posição na coluna, deixe centro.
Mas a parte aqui tá. Mas a parte aqui da imagem, então vocês deixam por não repetir, no caso eu não quero que repita. E o tamanho pode pôr em capa, que já fica legal, ou até mesmo em custom, você consegue diminuir mais ou menos o tamanho dela, mas nesse caso eu quero ela inteira, então eu vou deixar apenas em capa mesmo. O portamento isso aqui interfere muito, posição, aí realmente você vai poder selecionar aqui, eu vou deixar no custom, que eu consigo, né, mexer. Ok. E aí então dentro dessa seção, que agora temos a coluna, ou seja, a seção vai de um lado até o outro do site, agora vamos adicionar a coluna, que é aquilo que está dentro da seção do site. Vou adicionar um pequeno texto, como maneira de impacto. Nada muito diferente que já consta no meu site. Então eu vou colocar aqui construindo resultados, ok? Então o detalhe sempre deixe em H1, porque H1 é o texto mais importante do seu site. Deixe isso aqui em H1 e o alinhamento sempre no centro. No caso, como eu quero para essa finalidade de ser mais no centro, deixe no centro, mas você pode ver conforme você vai querer fazer aí no seu site. Até perceba que você também tem a opção de fazer ligação, mas para mim isso aqui não é tão relevante, eu quero apenas a imagem do texto mesmo. Tipografia, então para mudar a cor é tudo aqui. Então a cor do texto eu vou deixar em branco mesmo, não tem nenhum problema. Vou diminuir um pouquinho a fonte, podemos deixar em M. Isso, construir resultados, ok, pode ser assim. Até para mudar depois a família da fonte, você pode escolher aqui. Vou ter apenas exemplos para vocês. Opa, aqui. Então vou colocar aqui Monte Serra só para... Isso, pode ser essa aqui, ótimo. Perfeito. Então, já completando essa parte como adicionar imagem e texto, já fizemos. Agora vamos então aqui para a parte de continuar conforme o modelo que eu tenho ali. Então, eu quero adicionar um texto com título e uma imagem minha. Então, já que vão ser dois elementos principais, eu tenho que escolher uma seção que tenha duas colunas dentro. Então, para isso, eu vou pegar essa seção aqui. Mas caso você estivesse pegando a seção com uma coluna só, você apenas só podia depois ir, que nem eu fiz anteriormente, que você vem aqui e clica em adicionar coluna ou duplicar. E caso vocês queiram fechar, você só vem aqui na parte, né, de fechar, eliminar a seção. E para adicionar, vocês fazem o mesmo aqui, mesmo procedimento de novo. No meu caso, eu vou querer adicionar um texto. Então venho editor de texto. Depois eu quero adicionar um título. Então eu consigo colocar o título bem aqui, em cima e embaixo do texto. Aqui em cima eu não consigo colocar porque eu teria que usar a ferramenta de seleção interior. Então, como isso aqui eu não quero utilizar agora, eu deixo aqui dentro mesmo, ok? E em seguida eu ponho o widget de imagem, sempre trabalhando com esse arrasta e coloca do Elementor. No meu caso aqui eu vou apenas colar alguns títulos que eu já tenho escrito ali, mas eu vou voltar aqui depois em seguida para fazer o item específico que é a linha de baixo do título para mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo. Bom pessoal, então apenas adiantei umas partes para vocês entenderem aqui então. Foi só mais a parte de adicionar minha foto, o texto e o título, mas isso aqui, como a gente já viu, vocês já sabem como foi o processo, e é apenas mostrar para vocês como é que eu faço uma borda aqui embaixo no título, caso vocês tiverem essa necessidade também. Então, apenas para fins didáticos, vamos só diminuir o tamanho dessa imagem, a gente pode colocar aqui, vocês vêm aqui em estilo, então para mudar, deixar um pouquinho menor, colocar aqui em cima, caso vocês também tiverem necessidade de estar mexendo ela de altura, ou também diminuir o tamanho dela, enfim, esses itens. Você vem aqui em cima, superior você reduz. E aqui também você pode trabalhar. Tente sempre deixar o espaço dos widgets que vão dentro da coluna, sempre respeitando o limite do próprio widget. Por exemplo, você vem aqui na margem e eu colocar inferior, a própria margem do widget ele vai estando menor do que o tamanho da imagem em si. Então deixa bonitinho estruturado que não tem nenhum problema. Assim, vamos então para a parte aqui de criar uma borda embaixo, só para vocês verem como é que a gente pode fazer. Então vocês vêm aqui em borda. Nesse caso vamos estar mexendo realmente no widget, e aí você pode colocar aqui tipo de borda, vamos pôr sólida. Vamos deixar os valores de forma que não sejam proporcionais. Porque se você deixa proporcional, o que acontece? Ele vai crescendo em todos os lados, então eu não deixo ele fixado, vamos pôr aqui inferior. Isso, aí ele fica inferior. Em caso você queira diminuir esse tamanho entre a borda e a letra, você pode vir aqui na parte de espaçamento, inferior, isso, e aí ele já muda aqui. Outro detalhe, se vocês quiserem depois mudar o hiperlink ali, que
que são os links que você clica e vai diretamente para uma página do site, vocês vêm aqui ó, na parte de seção. Parte de seção, tá? Não a parte aqui do texto. E agora vocês vêm aqui em estilo e vão vir na parte de tipografia, cor da ligação. Vocês podem mudar a cor para vocês quiserem, normalmente a gente põe azul. Aqui está em azul, um pouquinho mais clarinho. Aqui. Ok. Apenas para fins didáticos, também era uma dúvida que eu tinha no começo quando ia construir os sites. Enfim, já está ficando bem legal no site, ok? Agora vamos adicionar aqui então realmente como vocês podem colocar os trabalhos anteriores de você, pensando que a gente está fazendo um site mais para a parte de portfólio. Então vamos colocar aqui uma seção. Vamos aqui para carrossel de imagem, porque dos que eu testei, parece que ele é o mais legal, sim, fica uma aparência mais profissional. Então vamos aqui, podemos até tirar a parte ligação de valores, deixar ele assim mesmo. E quando clicamos aqui, vamos ir na parte de adicionar as imagens selecionadas. Ok. E aqui tem alguns trabalhos meus que eu já deixei pré-selecionado. Vou selecionar um por um. Opa, inserir na galeria. Perfeito. Nesse caso, então, a gente pode diminuir o tamanho das peças, como elas vão ser exibidas. Então, vamos colocar aqui 300 por 300. Isso, já ficou mais legal. Esticar as imagens não, slides deslocar. Ficou bacana assim. Então, aqui é mais essas configurações. Então, pode ser 1, 2. Caso eu botar 3, K4, desculpa, vai ficar mais legal. No caso, vou deixar 1, porque fica mais agradável esteticamente. Navegação, setas e pontos, vocês podem estar trocando aqui. Ligação pode ir diretamente para uma outra página, mas no caso, vamos deixar aqui com um ficheiro multimídia, vai ficar mais profissional ainda. Legenda, vamos colocar o título. Então, já temos aqui os títulos embaixo, ficam logo para indicar qual é o trabalho. Opções adicionais, então, isso aqui é mais a parte do looping, vamos deixar assim mesmo. Na parte das setas, temos as setas de navegação, vamos colocar uma cor mais escura para dar um contraste melhor, ok. Posição, colocar fora, ficou melhorzinho. Legenda, ok. Tamanho dos pontos, eu prefiro eles maiores, ficam mais, vocês podem até aumentar mais aqui. No avançado, vamos colocar aqui. Isso, se a gente vem aqui, então a gente consegue deixar aqui esses itens aqui mais afastados. Vamos até mudar uma corzinha aqui. Vamos deixar branco mesmo, que no caso aqui é a seção. Isso, deixamos em branco, deixa branco mesmo. Ok. A gente tem a passagem aqui das imagens, tranquilo. Depois vocês podem estar mudando aqui a cor dessas bolinhas. Agora então vamos para o contato de formulário. Então pessoal, já fizemos bastante coisa aqui no nosso site. Então agora a gente vai na verdade fazer o formulário. Para fazer esse formulário vocês vão precisar de um plugin chamado Form7, que no Elementor a versão gratuita ele não possui a opção de formulário, somente na versão paga. Então vou mostrar para vocês como vocês podem estar baixando esse plugin. E ele só funciona com aquele plugin inicial que a gente baixou, que é o HT Mega Addons. Então, como a gente já tem instalado o que vocês baixaram lá no começo, vai funcionar perfeitamente. Então, eu vou apenas ali te mostrar qual vai ser exatamente a imagem do plugin. Então, se vemos aqui em plugin e colocamos em adicionar novo. Procuramos Form7. Este daqui, então, já está ativado no site, tranquilo, vocês vão instalar ele certinho. Depois de instalado, vocês vão aqui na parte de contato. E aí perceba então que no caso tem o formulário de contato. Se eu clico um que já está criado, o que acontece? Ele vai aparecer essa informação. Então, no caso, vai ser os tópicos que você vai precisar. Então, de texto, de e-mail, já está tudo configurado. Os que tiver esse asterisco do lado realmente indicam que ele precisa ser obrigatoriamente preenchido. E vocês podem depois fazer a personalização, porque eu tenho aqui um criado, conforme foi a minha necessidade. Mas se vocês forem aqui adicionar em novo,
Vocês vão ter um padrão que ele passa aqui, mas não é nada muito difícil. E até pelo próprio formulário, se você clica aqui nas caixas, ele já tem as opções aqui de que você pode clicar e já vai adicionando automaticamente. Então, quanto a isso, é tranquilo. Vou deixar apenas o que eu tenho para fins didáticos, mas depois vocês podem ir preenchendo aqui conforme a necessidade de vocês. Ok, estando aqui dentro, o que a gente pode fazer? Vocês basicamente vão vir aqui e aí vocês vão na opção de pesquisar Form 7. Vocês podem selecionar aqui. Então, vocês vão selecionar o contato que vocês têm aqui, formulário de contato, conforme eu tinha anteriormente ali. Ótimo. Nesse caso, vocês vão ter apenas que sentir e realmente testar a ferramenta, tá? Até te perde muito tempo no tutorial se eu ficar mostrando aqui cada opção, cada teste para vocês. Mas basicamente vocês vão aqui brincando com ele, com a ferramenta e mexendo. E é isso, na verdade, que vai fazer vocês realmente aprenderem a utilizar aqui. Mas o que vocês precisam, na verdade, para inserir esse formulário no site de vocês é apenas do Form 7 e do HT Mega Add-ons. E fazer aquelas configurações que eu mostrei anteriormente, que no caso eu personalizei, só trocando as letras, mas respeitando as linhas de código que tinha ali dentro. Então, por exemplo, você pode colocar aqui nesse texto aqui qual o seu nome, o seu e-mail, no caso, o que quer falar comigo, qual seria a sua mensagem, enfim. Então, isso aqui é apenas alterando a mensagem aqui, o texto que você quer e realmente vai ser exibido ali, você já consegue deixar mais personalizado. Eu vou apenas importar um formulário que eu já tenho o modelo pronto, porque na verdade isso aqui é mais de vocês testarem ali qual fica melhor para vocês, tá? Então apenas pelo fato de vocês entenderem qual foi o processo até ter o formulário pronto, já torna muito mais prático a compreensão da continuação da aula. Bom pessoal, então aqui eu fiz apenas algumas alterações, então eu já botei aqui meu formulário, eu deixei ele um pouco alterado a questão da cor, e eu até mudei um pouquinho o rodapé porque ele até fica um pouco menor do tamanho que estava antes. Tranquilo? Então agora eu quero mostrar para vocês um detalhe importante, que é a questão da responsividade, ou seja, o site de vocês. Então no caso de pôr em desktop, ok, tá funcionando legal, tá tudo certinho. Porém, se tiver aqui em tablet, algumas coisas estão ok, outras não. Então para resolver isso, como é que a gente faz? A gente sempre seleciona antes qual vai ser o modelo que a gente vai querer mexer, tá? Só não mexam nessa parte aqui de editar coluna, que realmente pode mexer muita coisa ali, que vai pegar tanto o desktop quanto o celular. Mas no geral, se você mexer o tamanho da fonte, o posicionamento ali em relação aqui no item avançado, como a margem de espaçamento, isso aqui não vai afetar tanto, tá? Isso aqui é bem específico para cada tipo de resolução. Então a gente pode diminuir aqui o tamanho da letra, deixar um pouquinho menor, porque isso aqui no caso vai ser em tablets. Pode até aumentar aqui minha imagem e botar como em segundo lugar. Então vamos até deixar aqui em 100%, porque nesse caso vai ser diretamente no celular, mas como se trata de uma coluna inteira que está no desktop, e aqui vai ser dividido em duas, ou seja, elas vão estar na mesma secção. Então, por estar na mesma seção, não vai chegar a interferir na questão da responsividade nos outros conteúdos. Mas evitem sempre mexer nessa parte aqui da digitar coluna, porque dá uma regra. Às vezes você mexendo no item, pode ser que ele altere tudo, e às vezes mexendo só no item específico, de eles ainda permanecerem numa mesma seção, não interferir tanto. Então, por via das dúvidas, quando você tiver assim celular e tablet, só mexa quando você coloca um item debaixo do outro para não dar nenhum problema. Então, coloquei 100%, então eu vou pegar tudo o tamanho dessa coluna, ok. Posso também aumentar aqui um pouquinho a letra. A detalhe, sempre deixei aqui no H2, tá? Que H1 e H2 são os níveis de relevância de cada título, então H1 é o mais importante, H2 segundo mais importante e assim sucessivamente até o H6. E para a questão de qualidade do seu site, sempre tenha pelo menos só uma tag H1, porque é isso que vai indicar para o Google qual vai ser o título principal da sua página. Então vamos colocar aqui H2, até pode aumentar um pouquinho mais para isso aqui, deixar um pouquinho maior. Tranquilo, trabalhos anteriores ok. Beleza, aqui a gente pode deixar esse tamanho mesmo aqui, não tem nenhum problema. Tá ok. Vocês depois podem estar fazendo as alterações de vocês, eu estou deixando mais para fim didático mesmo. O formulário também está no formato ok. Agora vamos aqui também para o celular, você dá uma olhadinha como pode fazer essa otimização. Vamos digitar então aqui já o cabeçalho, que vamos deixar ele aqui certinho.
Então vamos deixar ele aqui mais pro meio. Isso, aqui no centro, tranquilo. Vou voltar aqui então para só as alterações. Voltando aqui agora então, até para não deixar aqui justificado, tranquilo. Até diminuir um pouquinho, possível diminuir tranquilamente aqui o tamanho da fonte. Isto, a foto ok, tamanhos anteriores tinha um pouquinho só. Pode ser aqui, tranquilo. Vamos conversar sobre esse negócio. Ok, já está bem legal a responsividade. Mas para vocês entenderem como vocês podem fazer e ainda manter todos os itens do site de vocês funcionando. Então, ok. No começo vocês podem se bater um pouco, porque é um pouco confuso, mas não se preocupe que depois vocês pegam o jeito e fica muito mais fácil. Vamos agora ao item importante. Essa barra que a gente tem aqui em cima do nosso cabeçalho, a gente quer deixar ele fixo. E a gente só consegue deixar ele fixo no Elementor na versão Pro, quando ele apaga, que no próprio Elementor tem uma opção para você deixar isso aqui, vamos dizer assim, grudado ali, que ele acompanha a rolagem. Mas tem uma maneira, e a maneira que a gente vai fazer isso é a partir de um plugin chamado Stick Header. Mas não só que a gente quer que ele acompanhe essa rolagem, como ele consiga pegar que cada parte do nosso página, por exemplo, aqui vai ser a parte de contato, aqui vai ser a parte de portfólio, aqui vai ser sobre. Você clicar nos itens aqui e exatamente quando a pessoa clica ali, já desce para uma aba específica do seu site. Ou seja, são meio que as páginas ficam todas agrupadas na sua página de início. Então, para fazer isso, a gente vai precisar de dois plugins que eu vou mostrar para vocês qual baixar, e eu vou mostrar também para vocês como vocês podem estar configurando para ter esse acompanhamento e essa rolagem suave dentro aqui do Elementor. Bom, pessoal, então a gente vai adicionar aqui os plugins. Então vamos colocar aqui Stick. Opa, menu fica melhor. Apareceu ali já antes, mas só para carregar. Aqui, esse mesmo. Vocês baixam esse aqui, então vocês baixam e ativam ele tranquilamente. E a gente vai instalar outro também, que é Page Scroll to ID. Esse mesmo, esses dois, tá? Podem fazer o seguinte, se vocês vierem aqui na parte de opções, vocês vão encontrar aqui o Stick Menu, ou Anything. E basicamente já está tudo configurado, tá? Vocês não precisam mexer muita coisa não, ele está bem certinho. Até mesmo aqui na parte avançada está tudo ok. Caso qualquer coisa vocês só apenas olhem aqui como o meu está configurado, vocês podem configurar igual. Na verdade, vocês precisam apenas selecionar um elemento no site de vocês, que no caso vai ser o cabeçalho, para que a partir vamos dizer assim, da classe CSS, que é o CSS mexe com a parte de design, você indicar para esse plugin qual elemento vai corresponder exatamente a esse indicador de classe, que vai ter o efeito de ele ser segurado no topo do site. Bom, basicamente eu botei Stick Header como identificador para que esse elemento seja fixo na página, então eu apenas vou copiá-lo. E eu botei em ponto porque eu preciso necessariamente botar um ponto para indicar que aquilo vai ser correspondente a algum elemento da minha página que tenha esse nome. E para fazer isso, a gente vai então apenas aqui. E no caso vamos selecionar a página que estávamos criando aqui mesmo. E nisso então nós vamos aqui na parte de digitar o header, no caso digitar nosso cabeçalho. Enquanto faz a alteração, a gente somente vem aqui na parte da seção, tá? Não é nem widget, é na seção mesmo. Vocês vêm aqui na seção e vocês vão botar aqui na classificação de CSS, tá? O CSS, na verdade, é tudo aquilo que envolve o design da página. Então, degradê, cor, toda essa parte que envolve mais o artístico da página é o CSS. E o HTML é mais o texto, é a estrutura da página. Nesse caso, a classe serve mais para identificar qual é o tipo de elemento que a gente vai estar mexendo. E o ID, só para vocês entenderem, o ID é uma identificação, é único. Então, para ficar mais claro, o ID é a identidade, aquilo que significa único no seu site. Classe pode ser a classificação de vários itens que são comuns. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui a classe como Stick Header, que é igualzinho que nós temos aqui. E eu vou atualizar.
ok? Agora, se nós colocarmos aqui então pré-visualização, a gente vê aqui, voilà, o negócio está fixo. Ok, tranquilo. Muito bem, agora que isso aqui está fixo, a gente quer que ele acompanhe a gente não só durante a rolagem, mas vamos supor, a gente clica aqui nos itens e apareça aqui no nosso site que o item foi clicado e vai aparecer a rolagem. Então, o que a gente faz? Bom, baixar o plugin que eu mostrei para vocês, que é o Page Scroll to ID. Vocês vêm aqui então, Page Scroll to ID na parte de opções. E basicamente isso envolve uma parte que muitas pessoas utilizam na edição da própria página do WordPress. Só que como a gente está utilizando o Elementor, o que eu recomendo para vocês? Eles basicamente vão copiar um código que eu vou mostrar para vocês e deixar aqui na descrição. Bom, basicamente o código gerado ele é mais um indicativo, que envolve mais a parte de programação, então não vamos olhar tão aprofundado quanto isso. Mas como é que vocês vão estar inserindo no site de vocês? Na página de vocês, então vamos editar aqui a página, voltando. Então vocês podem colocar tanto o editor de texto e o editor de título, você insere ele aqui. Isso que na verdade é um código, tá? Então ele não vai aparecer no front-end, que a gente chama como a parte de design do site, porque ele está realmente na parte mais de programação. Então não se preocupe, pode deixar assim mesmo. E aqui você vai colocar o que está entre aspas, você vai colocar o nome da sua página. Lembra que eram aquelas hashtags que a gente colocou lá no começo de links? Então é o que a gente vai colocar, no caso, sobre, vai ser sobre mim. Deixa eu colocar aqui, sobre. E vamos atualizar. Agora, quando a gente põe para visualizar a página, a gente for aqui e clicar em sobre, voilà, ele desce e vai diretamente no item onde a gente colocou. Claro que a gente vai ter que dar uma configuradinha aqui, então, se por exemplo a gente colocar aqui um pouco mais... Então, apenas para entender, então eu deixei aqui um espaçamento entre o título e a minha imagem com texto, então vamos salvar só para apenas fazer um teste. Vamos aqui em sobre, voilà, então eu consigo ainda ver o texto, no caso o texto aqui do título, e ainda consigo ver o cabeçalho. E no caso você aplicar para os mesmos itens, tá? Então eu vou fazer esse mesmo passo a passo aqui nos itens anteriores, que a gente acabou construindo, e vou mostrar para vocês logo em seguida. Bom pessoal, então eu fiz as alterações em relação aos códigos, tá? Para vocês verem inclusive como é que ficou. Então se a gente aperta aqui em sobre, aparece certinho sobre, portfólio também, os trabalhos anteriores, e o contato também. Inclusive nisso, quando a gente clica aqui, ele vai para a parte de cima do site. E só demonstrando como é que ficou os códigos, tá? Então eu coloquei certinho o código em cada um aqui, também só mudei cada nome, né? Então aqui no caso vai ser portfólio, aqui era sobre, aqui é contato. E só do texto que eu tive que subir lá em cima, ele tá escondidinho, tá? Mas até mostrar para vocês, a gente vai aqui, vou mostrar para vocês como é que vocês podem selecionar quando tá escondido. Você vem aqui no navegador, tem o título aqui e tem esse daqui que tá escondido. Então a gente consegue selecionar ele. A gente consegue selecionar. A gente selecionou ele, então ele está aqui em cima. Então se eu ponho aqui, ele acaba descendo. Mas eu pôr ele no 28 não tem nenhum problema, porque esse aqui é mais um código mesmo, não tem problema de deixar ali. Então a única questão aqui vai ficar assim, mostrando para vocês quando vocês forem editarem, né? Mas para as pessoas que verem o seu site isso não vai aparecer e vai ficar normal, né? Então a gente coloca até aqui em autorizar para indicar. E para ajudar vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade na configuração do plugin Scroll, eu vou mostrar aqui minha tela como é que está configurado. E aí é só vocês copiarem os valores que estão ali, que daí vocês conseguem ter a informação mais precisa, porque ele até você consegue mudar o quanto é suave essa transição, o quanto ela vai ser mais rápido. Mas basicamente eu botando os valores ali para vocês, vocês já conseguem ter informação para ter o melhor desempenho possível ali no site de vocês. Então mostrando para vocês aqui como é que está a minha tela do Page Scroll to ID. Está assim, 800 milissegundos. Vocês podem até colocar menos ou mais, mas para mim essa quantidade ficou boa. E é só vocês copiarem os mesmos indicadores e tudo que está certinho aqui na minha tela, que vocês não vão ter nenhum problema. E fazer da mesma maneira que eu mostrei para vocês ali em relação à rolagem. Mas basicamente ele já está configurado tudo certinho, tá? Nem precisa mexer nada. Bom, essas aqui foram as instruções finais em relação ao site, mas só algumas coisas que eu quero comentar, algumas considerações finais para estar ajudando vocês ainda nessa parte de construção do site. Bom, para vocês estarem construindo o site de vocês, vão haver outros plugins, tá? Que envolvem também a parte de SEO, que está atrelada mais ao Yoast. Mas tudo que eu mostrei para vocês já vai ser suficiente para vocês terem pelo menos um site que é uma única página. Vocês conseguem enrolar outras categorias usando o mesmo princípio que eu apliquei ali na página que eu construí.
E além disso, vocês podem utilizar as diversas opções que o Elementor consta na versão gratuita, mas basicamente o que eu quis demonstrar nesse tutorial é na prática como vocês poderiam configurar, seja imagens, títulos e as partes mais chatas, que realmente é a parte do scroll do formulário e até do cabeçalho fixo, porque quando eu fui construir meu primeiro site não tinha as informações, e sabendo agora que eu juntei tudo isso num vídeo só para vocês, vai ficar muito mais prático e também mais dinâmico para quando vocês depois estarem fazendo o site de vocês acompanharem num único conteúdo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e ative as notificações para ficar dentro de outros conteúdos sobre marketing e negócios e também outros tutoriais. Também não deixe de compartilhar e comentar aqui embaixo nesse vídeo, caso você tenha ficado com alguma dúvida e eu poder te ajudar de alguma forma. Por hoje é isso, até em breve e tchau!